Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de junho de 1861 e titulado hoje Ocupação dos Espíritos, médio senhorita Costello. Vamos envolver nossa irmã Carla para fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Amado Jesus, é com o coração cheio de alegria que podemos nos reencontrar, nos reunir e estudar, aprender um pouco mais. Graças te damos por essa oportunidade. Ajuda-nos a estarmos presentes, a realmente aprender essas lições. São luzes no nosso caminho que tantas vezes parece tão obscuro, tão difícil, mas essas luzes, essas lições, essas mensagens tanto nos ajudam, nos orientam, como nos consolam. Graças te damos por essa oportunidade que novamente tu nos concede. Que assim seja. Dissertações e ensinos espíritas ainda, e hoje, ocupação dos espíritos, a médium, a senhora Costello. As ocupações dos espíritos de segunda ordem consistem em se prepararem para as provas que terão de suportar, por meditações sobre suas vidas passadas e observações sobre os destinos dos homens, seus vícios, suas virtudes, aquilo que os pode aperfeiçoar ou levá-los a falir. Os que, como eu, têm a felicidade de ter uma missão, ocupam-se dela com tanto mais zelo e amor, quanto o progresso das almas que lhes são confiadas lhes é contado como mérito. Assim, esforçam-se por lhes sugerir bons pensamentos, ajudam os seus bons impulsos e afastam os espíritos maus, opondo sua doce influência às influências nocivas. Essa ocupação interessante, sobretudo quando se é bastante feliz para dirigir um médium e ter comunicações diretas, não afasta o cuidado e o dever de aperfeiçoar-se. Então, os espíritos, ela está falando aqui, está falando dos espíritos de segunda ordem. Os espíritos de segunda ordem já são os espíritos bons. Então, já são os espíritos, não são ainda perfeitos, mas são os espíritos onde o bem sobrepuja ao mal. Ainda tem, mas já tem maior propensão ao bem. E os espíritos de segunda ordem são os benévolos, os de ciência, os de sabedoria e os espíritos superiores. E ela disse que os espíritos de segunda ordem ficam meditando, né, sobre as suas próximas encarnações, porque eles ainda precisam reencarnar. E ela diz que eles têm missões, né, eles vêm em missões. E ela fala que o dela, como o dela, quer ajudar no progresso das almas, ou seja, dar conselho, dirigir o bom caminho, ser o anjo guardião, né? É isso que ela está falando. Não creiais que o tédio possa atingir um ser que só vive pelo espírito e cujas faculdades tendem, todas, para um objetivo que ele sabe distante, mas certo. O tédio resulta do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. O tempo, tão pesado para vós, que o medis por vossos temores pueris ou vossas frívolas esperanças, não faz sentir sua marcha aos que não estão sujeitos nem às agitações da alma, nem às necessidades do corpo. Ele passa ainda mais depressa para os espíritos puros e superiores que Deus encarrega da execução de suas ordens e que percorrem as esferas em voo muito rápido. Ou seja, espírito que tem tédio é espírito de terceira ordem, né? Ela está dizendo assim que o tédio possa atingir um ser que vive pelo espírito e cuja faculdade tendem todas a um objetivo, que ele é para ela, né? Que ela diz que sabe que ainda está distante, mas que é certo. A gente às vezes ainda duvida, né? E ela está um espírito desencarnado, ela já sabe o que isso vai acontecer. E que o tempo não é pesado. Por quê? Porque sempre eles têm ocupações
De novo, só espírito de terceira ordem que quer descanso, que quer ir para o céu para não fazer nada. E os espíritos, quanto mais eles avançam, mais eles sabem que tem que trabalhar. Como diz Jesus, eu trabalho e o Pai trabalha até hoje, né? E isso começa aqui. Esses espíritos, quando estão encarnados, eles não param, não. A gente está vendo lá no Suicida, o teórico, que é diretor do hospital, faz um plantãozinho lá no departamento de reencarnação. Vai fazer reunião com os, reunião. os que não querem. Isso serve também de uma autoavaliação, né? Que tem muito repouso aqui na Terra, vale Deus, né? Porque é aquilo que a gente que é inferior. já sabe, além de saber que é inferior, tá perdendo tempo. Porque sempre tem ocupação, né? Não, e assim, eu preciso dela para eu evoluir. Pois é, tem ocupação útil, a pessoa já Nossa. vai fazer, tô entediada. Gente, aqui na Terra, para onde tu vira, tem trabalho. Não tem bom. Falta é hora. E o interessante que ela fala, que o que resulta o tédio? O tédio resulta vazio da alma e esterilidade do pensamento. Ou seja, não procura, o vazio da alma é assim, não procura ser útil, não procura fazer nada. É uma vida sem sentido. E a esterilidade do pensamento não direciona, não canaliza o pensamento. Não é um pensamento uma coisa, que constrói. Uma coisa boa, para uma coisa certa, ou seja, é nada, é deserto. Por isso que o tempo é pesado. E assustador. E assustador. E nós estamos muito nisso hoje em dia, né? Que a pessoa só sabe se tiver a gente estava até num evento, até as crianças abduzidas, vamos dizer assim, pelo telefone. Então, assim, não está pensando, não está construindo, não está elaborando. Então, é só rodar aquelas histórias, né? Então, assim, o que a gente tem de útil no nosso pensamento, no nosso tempo? Porque gente, hoje, a gente tem feito treinamento, né, nível profissional, e a gente percebe, fora do centro espírita, tenho percebido isso, as pessoas não sabem, nem dão conta que pensam. As pessoas estão desconectadas de si mesmas, elas não conseguem identificar que o pensamento delas é de um volume muito grande. Não conseguem identificar que pensam. Vivem, sobrevivem de uma forma automática, sendo conduzido por esse tsunami que virou o pensamento. Por isso, um alto índice de patologia. E às vezes, assim, só filosofando aqui, será que as pessoas estão pensando mesmo? Que é só pegando coisa e repetindo? Será que estão pensando? Será que estão realmente? Elas não têm consciência do que estão pensando. Elas não têm consciência do que está. Ela está no volume. Elas não elaboram. E assim, não tem consciência. Nós estamos num nível que a gente vai tomar banho e olha que eu tenho feito essa pesquisa. Eu passo nos grupos a nível profissional e todo mundo bate nessa tecla. Quantas vezes você toma banho e você fica em dúvida se passou o shampoo na cabeça? E as pessoas dão aquele sorrisozinho, que é aquele sorriso de quê? É verdade. Para te ver o nível, A pessoa passa o shampoo e fica em dúvida se passou o shampoo, termina o banho e diz, será que eu passei shampoo? Será que eu passei o sabonete no rosto? É assim que está o mundo, gente. É nesse nível. O nível de patologia mental está muito grande mesmo. Nós não estávamos preparados e educados para a tecnologia. E o excesso de tela, né, diminui as conexões neurais e vai diminuindo a capacidade de ter flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é você está fazendo uma coisa e não dá certo, você saber, não, então vamos fazer de outro jeito, vamos pegar outra solução. Você fica mais rígido. E as telas, de modo geral, você não exerce nada, você só absorve. Quando você lê um livro, você tem que usar a imaginação. Porque você imagina, né, quando vai descrevendo um personagem, como é o cabelo, os olhos, você vai criando, né, uma imagem mental. Na tela ela não faz isso, ela já te dá. Então na tela é uma coisa que é muito passiva. Por isso que tem muita campanha agora, geralmente professores e psicólogos, para evitar dar celular para a criança antes dos 10 anos. E muitas mães fazem isso, né?
Porque o que nós temos? Gente, quem trabalha com essa pseudotecnologia que movimenta muito dinheiro, que é necessário, porque hoje o maior comercial é através do celular. Então eu estou aqui falando, se eu falar preciso de um tênis, vai aparecer 1000 propagandas de tênis no telefone. Então a gente, antes se via uma mensagem no YouTube, uma mensagem de 10, 15 minutos. Perceberam que isso não estava mais segurando as pessoas. Então o que inventaram? Vídeos curtos, de 2 minutinhos, 3 minutinhos. E cada vídeo desse vai prendendo a tua atenção. E é um vídeo, e é outro vídeo, e é outro vídeo, e é outro vídeo, e é outro vídeo. Quando você percebe, você já está há mais de 1 hora no telefone. Detalhe, a Mita trouxe, você pega um livro, você corre uma linha de raciocínio no livro. E o volume de informações que chega através desses vídeos curtinhos, que a gente acha que está relaxando a mente, e não está. Nós estamos super excitando ainda mais a mente. E a gente faz isso normalmente naquele período de folga. Você chega à noite, deita e aquele volume. E tem gente que passa horas ali, quando veja meia-noite, 1 hora da manhã, e no dia seguinte tem que acordar 5, 6 horas da manhã. Então, nós não estamos educados para a tecnologia, né? A gente não você saía para o almoço, você almoçava. Hoje em dia você almoça com o celular ao lado e fica respondendo as mensagens da empresa. Por isso, hoje a gente ouviu uma doença chamada burnout, porque é o índice de adoecimento. Ninguém respeita mais o horário de ninguém e a gente não tem mais aquele movimento de largar o telefone. Chega a mensagem no teu lugar, do teu trabalho, da tua empresa, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Isso é burnout. Então, a gente precisa estarmos atentos à nossa saúde mental. Hoje o Brasil é um dos países que mais consome medicações psiquiátricas. E um alto número de pessoas só dorme se tiver medicação. Olha o nível que nós chegamos. Quanto aos espíritos inferiores, especialmente os que têm pesadas faltas a expiar, o tempo se mede por seus pesares, seus remorsos e seus sofrimentos. Os mais perversos dentre eles buscam escapar fazendo o mal, isto é, sugerindo a maldade. Então experimentam essa áspera e fugidia satisfação do doente que coça a sua ferida, não fazendo senão aumentar a dor. Assim, seus sofrimentos aumentam de tal sorte que acabam fatalmente por procurar o remédio, que outra coisa não é que o retorno ao bem. Os pobres espíritos, que apenas foram culpados pela fraqueza ou pela ignorância, sofrem sua inanidade, o seu isolamento. Lamentam o seu envoltório terreno, seja qual for a dor que lhes tenha causado. Revoltam-se e se desesperam até o momento em que percebem que só a resignação e a vontade firme de volver ao bem podem aliviá-los. Acalmam-se e compreendem que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Marcilac, Espírito Familiar. Então, quando ela vai falando, né, porque o tempo é pesado para nós, né, os espíritos inferiores, porque o tempo para nós se mede pelos pesares, remorsos e seus sofrimentos. Aí, imagina você ficar nesse loop de ficar ruminando um remorso, um sofrimento. E aí ela vai dizer, né, que os mais perversos, eles buscam escapar isso fazendo mais mal, que ela diz que é como coçar uma ferida, o doente que coça a ferida que parece que tem satisfação. Quando é uma coisa que a gente faz na área da saúde é assim, não coce uma ferida, né? Que as unhas podem levar mais doença, mais contaminar e não sara, né? Você coçar e aí dá aquela vontade que diz aquela coceira gostosa, né? Ela diz que essa coceira gostosa me fazer mais mal aumenta mais a dor. E ela diz a dor, essa dor só vai diminuir quando o retorno ao bem. E para fazer o retorno ao bem, eu acho legal que ela diz só a resignação e a vontade firme de volver ao bem.
A gente precisa ter essa vontade firme, porque tudo, né? Como ela diz, a tia falou bem das telas, tudo nos leva para distrair, né? Os véus de Maia, quando a gente está encarnado, tudo nos leva para distração. A gente pega para ver um videozinho e já está um atrás do outro, pronto. Já passou uma hora, já foi o dia, já distraiu. E a gente precisa fazer uma força, né? Uma força para ler uma obra edificante, uma força para estudar, uma força para frequentar realmente o centro espírita e começar e terminar um estudo. Quantas vezes a gente vê gente começar um estudo, mas não termina? É sempre abandonando pelo meio. Eu até vejo-se muito essa coisa de iniciar e não finalizar, quando você faz isso uma vez, mas quando isso se torna algo constante, isso é um auto-engano. Você começa tudo para dizer que você está. E aí você se engana quando você não finaliza, né? Mas eu comecei. Então você se matricula em todos os cursos, quer fazer todos os estudos, inicia tudo e não termina nada. É um processo até de autoenganação. Você se ilude na matrícula e se abandona em relação ao final e à continuidade da atividade, né? Então, e aqui em cima ela falou primeiro dos espíritos maus, né? Os que se comprazem no mal. E embaixo eu acho que eles falam os que mais dizem respeito a nós, né? Pela fraqueza ou pela ignorância. O que é que sofre? Sofre pela sua futilidade, ou seja, pela sua inutilidade e o seu isolamento. E aí o que fica? Lamentando, né, o seu envoltório terreno, seja qual for a dor que ele tenha causado. E aí ela volta dizendo que para todos eles, seja para quem fez o mal, seja para quem teve fraqueza ou ignorância, é a resignação e a vontade firme de voltar ao bem. Só o bem vai nos fazer progredir na senda do progresso, né? Interessante. E ela fala que acalmam-se e compreendem que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Então já sabe, a ocupação do espírito é conforme a sua condição moral. O deboche, enviado pelo Sr. Sabot de Bordeaux. E deboche é zombaria explícita, escárnio, desdém, ironia, sarcasmo. Tudo isso é deboche. A escolha dos bons autores é muito útil e os que exercem seu domínio sobre vós, excitando-vos a imaginação pelas loucas paixões humanas, não fazem senão corromper o coração e o espírito. Com efeito, não é entre os apologistas da orgia, do deboche, da volúpia e dos que preconizam os prazeres materiais que se podem aurir lições de melhoramento moral. Pensai, pois, meus amigos, que se Deus vos deu paixões, foi com o objetivo de vos fazer concorrer para os seus desígnios, e não para as satisfazer como um animal. Ficais certos de que, se consumis a vossa vida em loucos prazeres, que apenas deixam remorsos e o vazio no coração, não agireis segundo os propósitos de Deus. Se vos é dado reproduzir a espécie humana, é que milhares de espíritos errantes esperam no espaço a formação dos corpos de que têm necessidade para recomeçar suas provas, e que, usando as vossas forças em ignóbeis volúpias, ides de encontro aos desígnios de Deus, e grande será o vosso castigo. Bani, pois, essas leituras, das quais não tirais nenhum proveito, nem para a vossa inteligência, nem para o vosso aperfeiçoamento moral. Que os escritores sérios de todos os tempos e de todos os países vos façam conhecer o belo e o bem, que elevem vossa alma pelo encanto da poesia, ensinando-vos emprego útil das faculdades com que o Criador vos dotou. Felícia, filha do médium. Hoje ela ia dizer assim: saiam desses sites de bobagem, saiam desses rios, dessas histórias bobas e selecionar o que ler, né? Aqui ela está falando do que ler, mas como bem falou a Carla, do que ler, do que consome de internet, de vídeos, de seja do que seja. Porque tem gente veiculando aí
pornografia, violência, né? Intolerância, preconceito. E ela diz que para procurar as boas leituras, né? A escolha dos bons autores é muito útil. E os que exercem seu domínio sobre vós, excitando-vos a imaginação, ou seja, porque quando a gente lê de novo, a gente excita a imaginação e a utiliza para criar os quadros mentais, que são pensamentos, já manipula o fluido cósmico e cria essas telas mentais. E ela está dizendo para a gente fazer, para a gente selecionar isso. E agora me recordei também do Libertação, que no próprio mundo espiritual tinha um autor que escrevia esses loucos prazeres, excitando essas loucas paixões, e ele pedia, por favor, para reencarnar, que ele não aguentava essas telas mentais, essas coisas que perseguiam ele no mundo espiritual. Ou seja, para a gente também selecionar o que veio e o que lê. Observação. Não haverá algo de profundo e de sublime nessa ideia que dá à reprodução do corpo um objetivo tão elevado? Os espíritos errantes esperam esses corpos de que necessitam para o seu próprio adiantamento e que os espíritos encarnados estão encarregados de reproduzir, como o homem espera a reprodução de certos animais para vestir-se e alimentar-se. Disso resulta outro ensinamento, de alta gravidade. Se não se admite que a alma já tenha vivido, é absolutamente necessário que seja criada no momento da formação e para o uso de cada corpo, de onde se segue que a criação da alma por Deus estaria subordinada ao capricho do homem e, na maior parte das vezes, é o resultado do deboche. Como todas as leis religiosas e morais condenam a depravação dos costumes, e Deus se aproveitaria disso para criar almas. Perguntamos a todo homem de bom senso se é admissível que Deus se contradiga a tal ponto. Não seria glorificar o vício, uma vez que se prestaria à realização dos mais elevados desígnios do Todo-Poderoso, a criação das almas? Que nos digam se tal não seria a consequência da formação simultânea das almas e dos corpos. E seria pior ainda se fosse admitida a opinião dos que pretendem que o homem procria a alma ao mesmo tempo que o corpo. Admitir, ao contrário, a preexistência da alma e toda contradição desaparece. O homem não procria senão a matéria do corpo. A obra de Deus, a criação da alma imortal, que um dia deve se aproximar dele, não mais está submetida ao capricho do homem. É assim que, fora da reencarnação, surgem dificuldades insolúveis a cada passo e se cai na contradição e no absurdo quando se quer explicá-las. O princípio da unicidade da existência corporal, para decidir sem retorno os destinos futuros do homem, perde terreno e partidários diariamente. Podemos, pois, dizer com segurança que, em pouco tempo, o princípio contrário será universalmente admitido como o único lógico, o único conforme a justiça de Deus e proclamado pelo próprio Cristo, quando disse, abre aspas, eu vos digo que é necessário nascer várias vezes antes de entrar no reino dos céus, fecha aspas. Então, ele faz essa observação porque no final do deboche da Felícia, ela fala que esses loucos prazeres, esse que deixam esses remorsos e o vazio do coração, levam a procurar só, vamos dizer assim, a promiscuidade, né? Esses antros de gnóbios volúpios. E aí ela diz que tem muitos espíritos ainda que estão esperando essa necessidade para recomeçar as suas provas e precisa de um corpo novo, né? Então precisa da ajuda dos encarnados. E que um começo dessa forma seria já um começo muito prejudicial. E o Kardec fala aqui, ele faz uma observação e diz assim, não seria muito estranho Deus criar
a alma junto com o corpo, justamente dessas horas que a pessoa está na promiscuidade, não seria muito ruim para a alma que for criada junto com o corpo nessa hora? Mas se a gente falar da reencarnação, a gente vai ver que tudo tem uma justiça e um motivo, né? Ele diz que essa teoria que o homem que cria a alma e o corpo junto, ele diz que é pior ainda, né? Porque Deus tem que esperar a hora que o homem quer para poder criar uma alma. E não é assim. Deus está sempre criando e ele aproveita, né? Tem os seus desígnios e não criar justo a hora que o homem quiser procriar. Lembrando que não existe só o planeta Terra, né? Isso aqui é só um planetinha de nada. Vamos pensar de universo aí, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, finalizamos essas 2 mensagens. No próximo estudo temos sobre o perispírito e outros. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus mais uma vez por essas mensagens, por essa oportunidade de estudo e trabalho. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.